Fala galerinha, tudo certo? Bora estudar mais uma etapa dos nossos polígonos, as diagonais de um polígono. Preste bem atenção para que vocês consigam continuar resolvendo as atividades propostas, beleza? Então pessoal, eu coloquei aqui o seguinte para vocês, que uma diagonal é o segmento de reta com extremos entre dois vértices não consecutivos. Então, por exemplo, eu tenho aqui o triângulo, certo? Esse vértice aqui é consecutivo desse e esse é consecutivo desse. Então, aqui eu não tenho vértices não consecutivos. Por exemplo, aqui no retângulo, esse vértice é consecutivo desse, que é consecutivo desse, que é consecutivo desse. Agora, não consecutivo é esse vértice e esse. Esse vértice e esse são não consecutivos. Então, ligando dois vértices não consecutivos, eu formo uma diagonal, certo? Então, o triângulo eu não consigo formar diagonal, porque eu não tenho dois vértices não consecutivos, ok? Então, aqui o retângulo eu tenho duas diagonais, certo? Que eu tracei. Aqui eu tenho o pentágono, certo? Eu tracei aqui 5 vértices, liguei esses vértices, formou um pentágono, e aqui partem de um vértice duas diagonais, certo? Partem de um vértice duas diagonais. Parte de um vértice duas diagonais. Aqui, de um vértice partem uma diagonal, ok? Então, aqui, polígono de n lados possui n vértices. Isso vocês já sabiam, né? 4 lados, 4 vértices. 5 lados, 5 vértices. 6 lados, 6 vértices, assim por diante. Então, de cada vértice sai n menos 3 segmentos, que são diagonais. Por que n menos 3? Pessoal, n é a quantidade de lados, certo? Ok? Então, aqui eu tenho o retângulo que tem 4 lados, certo? Então, 4 é a letra n que está representando. O n representa a quantidade de lados. Então, 4 menos 3, de cada vértice sai uma diagonal, ok? O pentágono, n é a quantidade de lados, são 5 lados. 5 menos 3, de cada vértice do pentágono saem duas diagonais, ó, percebam, ok? O hexágono, né? Se a gente continuasse aqui com o próximo polígono, 6 lados, 6 menos 3, de cada vértice do hexágono partem 3 diagonais. Então, para saber quantas diagonais partem de cada vértice, é sempre subtrair a quantidade de lados menos 3, para dar o total de diagonais que partem de cada vértice, certo? E aqui elaboramos uma fórmula, tá? Agora distorcido aqui a imagem. Deixa eu ver se melhorou. Então, D representa a diagonal do polígono, igual n, a quantidade de lados, certo? Vezes, entre parênteses, n menos 3. Ó, esse n menos 3 é para saber quantas diagonais partem de cada vértice. Concordam? E depois eu multiplico por n. Ó, vamos prestar atenção aqui. O n é 4 aqui, certo? 4 menos 3 vai dar 1. Primeiro eu calculo esse parênteses aqui. 4 lados menos 3, 1. 1 vezes 4 vai dar 4. Só que não são 4 diagonais. São quantas? 2. Aí eu tenho que dividir por 2 sempre. Por quê? Porque desse vértice parte uma diagonal. Desse vértice parte a mesma diagonal. Então, aqui tem uma duplicidade, ó. Eu tenho que dividir por 2, porque eu estou contando 2 vezes as diagonais.
E na realidade são só 2, não são 4, certo? Então aqui tem uma formulazinha para vocês saberem, e também a gente pode ir resolvendo pela lógica. Então olha aqui no caso do nosso pentágono. Ele tem 5 lados. 5 menos 3 vai dar, a gente descobre quantas diagonais parte de cada vértice, que são 2, certo? 5 menos 3, 2. Quantos vértices tem? 5. Então, 2 vezes 5 vai dar 10. Diagonais, duplicidade. Então, está contando essa diagonal 2 vezes, essa diagonal 2 vezes, porque desse vértice para cá é uma diagonal. E desse vértice para cá é a mesma. Então, eu tenho que sempre depois, no final, de saber quantos diagonais partem de cada vértice, multiplicar pela quantidade de lados, eu tenho que dividir por 2. Ó, como funcionou. Não é 5 diagonais que tem o pentágono? 1, 2, 3, 4, 5. Certo? Então, para calcular as diagonais de qualquer polígono convexo, eu sempre utilizo essa lógica aqui. Quantidade de lados menos 3 vai dar quantas diagonais vai partir de cada vértice, certo? Só que daí eu tenho que multiplicar pela quantidade de vértices, porque aqui eu tenho uma diagonal, 2, 3, 4. Só que, na realidade, estão se repetindo, né? Eu expliquei para vocês. Tem que dividir sempre por 2, certo? Registrem essa videoaula, essa explicação no Memorex de vocês, ok? Vou passar mais atividades para vocês tentarem resolverem. E daí até sexta-feira, daí na videoaula de sexta-feira, a gente pode estar tirando algumas dúvidas para vocês finalizarem a atividade. Certinho? Bons estudos para vocês.